Muito bem, galera. Ainda falando aqui direto do Maracanã, depois desse empate em 0-0, mais um, né? Mais um da Copa do Brasil. O primeiro jogo também foi 0-0. Acho que é um jogo que dá uma sensação, que traz uma sensação positiva, né? Foi um empate amargo, como a gente falou no pós-jogo, porque, para mim, eu acho que é um consenso que o Fluminense merecia ter vencido essa partida pelo segundo tempo que fez, mas ao mesmo tempo dá uma tranquilidade de perceber que o time ele parece ter retomado uma regularidade. Eu acho que parece que é um time que voltou a ser constante nos jogos. Foi contra o Inter, foi muito constante. Hoje, a partir do momento que saiu daquela pressão inicial do Flamengo, ele pouco sofreu depois ao longo da partida. Esteve sempre muito mais perto de fazer o primeiro gol do que ao contrário. Então, eu acho que é um saldo positivo, né, por tudo que aconteceu no contexto desse jogo. Bom, para a gente finalizar aqui do Maracanã, para trazer a zona mista com as entrevistas de John Ares e do Léo Fernandes. O Uruguai fez uma partida, acho que muito, até acima daquilo que talvez muita gente esperava. Entrou no segundo tempo, jogo pegado, jogo difícil, jogo encardido, um clássico. Ele poderia chegar mais tímido, poderia chegar, enfim, demonstrando um pouco de sentindo a partida pelo peso do jogo. Pelo contrário, o cara entrou como se estivesse jogando um amistoso, como se estivesse brincando uma pelada lá no aterro. E foi muito bem, né? Poderia ter sido decisivo até naquela bola que ele não tocou, que ele tocou, tentou tocar para o cano e poderia ter chutado. Enfim, eu acho que cria uma expectativa muito grande de que o Léo vai ser, sim, um grande reforço, aquele reforço que a gente espera para a sequência da temporada, e vai ajudar muito a equipe no restante do ano. Então vou deixar vocês com a palavra do Léo, com a palavra do Ares, que falou sobre, que não quis falar sobre a arbitragem, disse que já aprendeu a lição dele depois daquela expulsão, mas que falou sobre os confrontos diante do Flamengo. Ele lembrou, na final do Campeonato Carioca, porque muita gente está lembrando só da Copa do Brasil, mas na final do Campeonato Carioca foi 4-1 fora o baile. Então ele preferiu destacar o Carioca, pensando que isso pode, novamente, um Fla-Flu pode acontecer nas quartas da Libertadores. Então vou deixar você com a palavra desses jogadores, mas antes, só não esquece de deixar o like para dar aquela moral aí, seu comentário, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Vamos lá, vamos com a zona mista. O Léo, ele tá falando um espanhol, ele acabou de chegar, não fala um português. Então você pode ter uma opção, aqui no Maracanã não tem como fazer isso, mas você pode ativar as legendas aí se você não conseguir compreender, mas eu acho que boa parte dá para compreender sim, beleza? Vamos lá, John Ares e Léo Fernandes. Léo, vamos lá, sua estreia hoje com a camisa do Fluminense, e a gente estava aqui agora falando justamente sobre você e dizendo que você não sentiu, cara, o jogo em momento nenhum. Você entrou muito bem, com personalidade, participou de muitas jogadas, distribuindo os passes importantes, não se assustou nem um pouco com o Maracanã cheio e um clássico muito pegado que foi esse Fla-Flu. Buenas tardes. Sí, intenté entrar con la mentalidad de un clásico, o sea, como estaban todos mis compañeros, digo, sabíamos de lo complicado que iba a ser un partido como estos, entonces la mentalización yo creo que es lo más importante en este tipo de partidos, estar enfocado y sabiendo lo que uno va a entrar a hacer a la cancha. Y bueno, con el apoyo de todos, de cuerpo técnico, compañeros, se dio un resultado que capaz que no queríamos ganar, pero bueno, se suma un punto que es un partido complicado y es importante. Agora foi jogo pegado, né? Parecia clássico uruguaio. Sí, un poco así, pero está bueno, es el fútbol. Yo creo que son partidos que los dos equipos queremos ganar, la hinchada también, entonces yo creo que eso es lo que nos incentiva a pegarnos un poco de empujada. Así que, bueno, nada, son partidos importantes que vale todo, así que todo está bien. O Fluminense acabou sendo dominador, principalmente na segunda etapa, cresceu muito na partida. Na sua opinião, o que ficou faltando para os 3 pontos virem hoje? Y no, hoy yo creo que la finalización de las jugadas, por ejemplo, yo me quedé pensando mucho en la jugada que tuve, que quise pasar al medio y era una jugada que capaz que podría haber terminado. Me quedé pensando en esa, que me está doliendo un poco ahora, pero bueno, son cosas para aprender, para seguir creciendo. Yo creo que el equipo va por buen camino, sigue mejorando todos los partidos. El partido contra Inter fue muy bueno, ahora tuvimos un partido muy bueno, también destacable el segundo tiempo, entonces es bueno seguir mejorando y vamos por ese camino. ¿Cómo fue jugando en Maracanã? ¿Cómo fue jugando en Maracanã hoy? Mucha emoción por la mística que tiene el estadio, por todo lo que significa este campo. Nunca me había tocado
y debutar en una liga como esta y que en un clásico para mí es súper emocionante, para mí es súper motivante. Y bueno, lo tomé como eso, como disfrutar, entrar a disfrutar, pero con la responsabilidad de querer ganar este partido. Com poucos dias de Rio de Janeiro, com poucos dias de Fluminense, qual é a impressão que você teve? O que você pode passar para a gente? O que você gostou mais? Já tem apelido no Fluminense? Muchas cosas positivas. Más que nada el recibimiento con la humildad que te reciben los compañeros, la gente grande que hay acá, que tiene mucha trayectoria y te reciben y te suman como uno más. Entonces yo creo que a partir de eso uno es sumamente feliz, contento y bueno, ni que hablar de toda la gente que trabaja acá, que me recibieron muy bien, estoy muy agradecido y obviamente que la gente está apoyando, como lo dije en su momento al principio, antes de que llegara ya era un apoyo muy bueno y yo lo sentí así que nada, qué más responderle adentro de la cancha con todas las ganas y todo el amor. Ao longo da semana a gente teve a informação de que você foi muito bem nos treinamentos e principalmente nas jogadas de bola parada, nas cobranças de falta, nas cobranças de escanteio. E hoje a gente viu, o Marcelo geralmente cobra os escanteios, mas você já chegou cobrando alguns escanteios e viu realmente você bate muito bem na bola. Talvez essa seja uma das suas principais armas e talvez algo que vai agregar muito, que vai ajudar muito o Fluminense, a batida de fora da área, que não é uma característica muito forte desse time, e também essa jogada de bola parada? Sí, es algo que he entrenado mucho, siempre me gustó, siempre lo tuve como una opción más, a veces un poquito más eficaz, a veces no. Y bueno, antes de entrar ya Denis me dijo que me encargara y eso para mí también es como te digo, y también que Marcelo me deje ejecutar a mí, también eso habla de lo que les comentaba recién, de la humildad y el buen compañerismo que tienen acá esa gente grande que con la trayectoria que tienen podrían tranquilamente ejecutar ellos y no, sin embargo confían en uno, le dan la confianza, entonces qué mejor que eso. Agora eu vi duas versões nos treinos, 15 cobranças de falta e 8 gols. E eu vi também 10 cobranças de falta y 8 gols. ¿Cuál que es la versión verdadera? En el entrenamiento metemos goles por doquier, así que nada, ojalá tengamos la posibilidad de tener alguna falta y que poder gritar el gol sería lo mejor. Pero el entrenamiento nunca es lo mismo que en la cancha. Siempre en entrenamiento podemos meter muchos goles, pero hay que meterlos acá. Así que dale, vamos arriba, que pasen bien. Muchas gracias. Boa noite. Da arbitragem não vou falar, eu já aprendi minha lição. Então eu falei semanas atrás, vocês já sabem, tipo uma brincadeira e o negócio ultrapassou tudo, então eu não, da arbitragem não vou falar. Cada falando da arbitragem, eu acho que o juiz de hoje, o VAR de hoje vai chegar em casa, vai analisar como foi seu desempenho, mas eu particularmente não vou falar nada dele. Arias, independente então da arbitragem, você voltou ao time e há uma sensação que independente dos erros, independente do resultado, o Fluminense jogou bem, mostrou pegada. Aquele Fluminense que a torcida estava acostumada está voltando, né, a ser admirado, está voltando a ser comentado. A distância que vocês têm hoje do Botafogo, ainda dá para pensar em título? Bom, claramente o jogo de hoje foi um jogo bom para nós. Eu acho que o Fluminense hoje fez uma partida bastante boa. Claro que tem coisas a melhorar, como sempre tem, mas eu acho que hoje foi um jogo importante para nós e uma sequência que começou com o Inter também, que venia um pouco de atrás, mas com o Inter foi esse jogo que tipo despertou muitas coisas em nós, foi um jogo extremamente bom para nós e hoje foi essa continuidade e tomara que seja assim, como você falou, que nós consigamos fazer nosso melhor e que o Fluminense consiga ser o melhor Fluminense possível. E claramente que eu fico contento com minha volta, como falei, se liga um pouco na resposta passada, eu fiquei surpreso por a maneira que eu fui expulso, porque eu não falei nada, na verdade, nem xinguei o cara. Então, bom, tomei esse momento para reflexionar, para refletir e claro que como falo, eu aprendi minha lição.
Dá para pegar o Botafogo ainda? Bom, Botafogo está fazendo o trabalho dele. Na verdade, os caras têm mérito. Eu acho que até agora é um trabalho bastante bom. Mas claramente nós também estamos fazendo nossa parte. Tomara que nós consigamos pegar ele. Estamos trabalhando para pegar ele. Hoje o Fluminense ele teve que mudar um pouco seu estilo no segundo tempo, sair um pouco das suas características para tentar sair da pressão do Flamengo. Conseguiu fazer isso com a entrada do Lelê, fazendo um jogo mais vertical, uma transição mais rápida ali, e o Fluminense passou a dominar o jogo no segundo tempo. Foi isso que vocês conversaram ali no intervalo da partida para mudar o panorama do jogo, para sair da pressão do Flamengo e começar a dominar a partida? Bom, eu acho que todo time precisa a veces esas mudanças, a veces cuando algo por ahí se planeja y está siendo un poco complicado de ejecutar. O bom para nós que temos jogadores a dia de hoje capacitados para mudar o jogo. Então, claramente, no primeiro tempo era um jogo um pouco mais complexo para nós, aunque eu acho que ainda estava sendo um jogo bom para nós, mas como você falou, o ingresso de Lelê ajudou muito para nós, porque Lelê é um grande jogador, não por nada o Fluminense fez essa força para pegar ele no Carioca, e claramente eu acho que nós fomos muito superiores no segundo tempo. Até por conta disso, ficou um gosto de frustração. O Fluminense teve um gol anulado, o Flamengo também teve. Até por isso, por essa melhora do Fluminense dentro do jogo, ficou um gosto de frustração no final? Claramente, eu acho que Fluminense é um time que briga sempre por vencer, por ser protagonista. E claramente que nós não podemos comemorar um empate pelo jeito que foi, porque eu acho, como falei, que fomos superiores. Por aí não falo de que merecimos, porque no futebol a vezes é difícil falar de merecimento, mas eu acho que foi uma partida boa. Na verdade, pensando um pouco, foi uma partida boa para nós, que pudimos ganhar claramente. Mas bom, foi um jogo difícil e Flamengo é um time realmente também muito bom. Qual a sensação depois dos jogos pela Copa do Brasil, que o Flamengo foi superior ao Fluminense e acabou eliminando o Fluminense? Acho que esse jogo mostra também que, aí agora a gente tem que falar um pouco de hipótese, o Fluminense tem que avançar na Libertadores, o Flamengo tem que avançar para a gente ter novamente um Fla-Flu na Libertadores. Se isso acontecer, eu acho que o jogo de hoje mostra e reafirma que o Fluminense tem totais condições de competir e seguir firme adiante na competição? Se você parasse para pensar, nós ganhamos o Carioca em cima do Flamengo 4-1, como vocês falam aqui no Brasil, fora baile, né? Então, eu acho que Fluminense é um time a dia de hoje capacitado para competir mão a mão com o Flamengo, respeitando os caras, porque falo que tem um elenco muito bom. Mas, cara, nós também temos um elenco muito bom, nós temos a dia de hoje jogadores extremamente bons, nós temos o treinador da seleção brasileira, que não é pouca coisa. Então eu acho que Fluminense, como você falou, é um time a dia de hoje que está para competir com o Flamengo e com qualquer um. Aqui, Arias, colônia estrangeira tá aumentando, né, cara? Agora tem outro baixinho aí também, enjoado esse cara, hein, rapaz? Tal de Léo, hein? Sim, Léo ha mostrado que é um grande jogador, na verdade. Também chegou o Johnny, um compatriota meu aí da Colômbia. E, cara, Fluminense contratou, eu acho que muito bem. Foi uma janela positiva para nós. São caras que se você pegar Danielzinho, que se você pegar agora Marlon, são caras que vão acrescentar muito no nosso time. Léo não é essa exceção. Vocês viram hoje que não é fácil estrear diante do Flamengo com o Maracanã do jeito que estava, e eu acho particularmente que foi muito bem. Então é um cara aí, os que falei que chegaram aí, são caras que nos vão ajudar, e é bom para nós porque é para melhorar. Legal. Obrigada. Obrigado, então. Falou.